E, ô, Giovana, aqui, o quão grave é isso, né? Que a gente está falando de uma seleção brasileira, né, que não vive um bom momento, que precisa dar uma resposta com urgência. E aí você tem o treinador falando que o trabalho todo estava girando em cima de um cara que a gente não sabe o quanto que poderia entregar, se de fato jogaria. Não, o problema é você montar principalmente uma seleção brasileira aí pensando no futuro, sabendo do histórico de lesão que tem o Neymar. Infelizmente, ele passou por uma lesão complicada, é natural que ele sofra com lesões musculares ao longo do tempo. Então, assim, não é nenhuma novidade, não é algo que impacta, né? Não é como se o Rodrigo tivesse se lesionado, dificilmente está lesionado, o Vinícius lesionado, Rafinha lesionado. É diferente, a gente está falando de um jogador que tem um histórico muito grande de lesões e não é difícil prever que possivelmente em algum momento a gente não poderá contar com o Neymar, como inclusive aconteceu na última Copa do Mundo durante 2 jogos, né? Ele perde dois jogos? 2 ou 3. Ele se machuca Perde contra a Sérvia. os dois últimos da primeira fase. Ele perde os dois e depois joga contra a Coreia do Sul. E joga contra a Coreia. Assim, outro ponto que é grave é que, para mim, ele não precisaria mudar todo o planejamento que ele fez. Não precisaria mudar o que ele pensou. Ele poderia, aí é o problema. Ele poderia colocar um jogador com uma característica mais ou menos parecida e que do foi Neymar. Convocado. Na minha opinião, o Matheus Cunha poderia ser esse jogador. Não sei se na opinião de vocês, porque eu vejo um jogador que pode executar várias posições e que poderia fazer parte desse ataque móvel, porque a gente teria 4 jogadores que podem executar várias posições e aí você pode ir alternando ali conforme a necessidade, ter uma rotação posicional, inclusive para agregar mais, né, num confronto que pode ser bastante físico. E eu acho que justamente hoje você consegue equiparar, talvez, o Matheus Cunha entenda, né, o momento do Neymar em relação à questão física, eu acho que ela se equivale, por exemplo, ao Matheus Cunha, que seria uma possibilidade. Assim, eu venho batendo na tecla aqui e já falo isso desde a Copa América, quando no dia seguinte da eliminação, o Dorival convocou uma entrevista coletiva, que depois virou 3 entrevistas exclusivas, a Monique fez uma delas, simplesmente para reafirmar o que ele tinha falado no dia anterior sobre a rodinha dos pênaltis lá. Se eu estiver falando alguma coisa errada, a Monique pode me corrigir aqui, mas a leitura foi essa. Ele na entrevista, no dia do jogo, ele falou, não, já lá no Flamengo, no São Paulo, eu fiquei fora da rodinha, tudo falou. Aí no dia seguinte ele convocou uma entrevista coletiva, como os veículos já tinham ido embora, viraram 3 entrevistas exclusivas, a Monique fez uma e outras 2 colegas fizeram lá. E ele simplesmente chamou isso para dizer, olha, eu disse ontem e eu quero dizer de novo. Na rodinha não foi... Gente, ele é técnico da seleção brasileira. Ele tem que ter convicção com as coisas que ele faz. Essa resposta, para mim, ela passa uma sensação completa de falta de direção. Primeiro, a palavra é dele. Montamos praticamente todo o planejamento na presença do Neymar. Isso daí, palavras dele. Um jogador que eu achava que se estivesse apto, teria que ser titular. Eu não estou sendo incoerente aqui não. Para mim tinha que ser titular. Mas você montar praticamente todo o planejamento em cima de um jogador cuja presença sempre será nesse momento incerta, para mim é um erro. Um erro crasso. O segundo ponto, quando ele diz, aí tivemos 2 treinos para mudar tudo. Me passa a sensação de que a comissão deixou para mudar isso aí palavras dele, quando o grupo já estava reunido para treinar. Que para mim é um grande problema, porque quando ele foi convocado na quinta, já estava sob júdice a participação do Neymar. A gente falou isso aqui várias vezes. Tanto é que, depois, a própria Monique trouxe, a comissão técnica sabia que o Neymar tinha esse desconforto. Então já era sabido. E para piorar, e aí o comentário da Gia é matador, você convocou 2 jogadores para a função que ele queria. Um era o Neymar, o outro era o Matheus Cunha. Num mundo ideal, os 2 no ápice, tem um abismo de jogador do Neymar para o Matheus Cunha. Óbvio. Mas no cenário atual, você olha um Neymar que tá se recuperando, o Matheus Cunha poderia perfeitamente fazer essa função. E a Monique ontem apurou com as fontes dela. Ô, Vitor. Oi. Não, só para fazer um ponto, né, que eu acho que, especialmente na convocação,
ela acabou sendo no mesmo dia que o Neymar sente e deixa o treino, né? Porque tô tentando lembrar que foi aquela quinta-feira pós-carnaval. Pós-carnaval. E aí o Neymar teve o episódio do carnaval, na quarta ele tinha treinado normalmente, pelo que o Ricardinho me passou, na quarta ele tinha treinado normalmente, na quinta ele sente no treino. Então a convocação original acabou sendo no mesmo dia que ele sentiu, mas aí sim, depois tá correto, na semana seguinte a comissão já tinha consciência, né, de que o Neymar estava ali como dúvida se poderia jogar ou não. Mas o corte é anunciado 8 dias depois. Não, tudo bem, mas é porque a própria Monique trouxe que no dia, na própria quinta-feira, o Santos informou a comissão técnica da seleção do desconforto, na própria quinta-feira. Os dirigentes, os médicos sabiam, na própria quinta-feira, que tinha o desconforto. Então, assim, se você tinha todo o planejamento feito com a presença do Neymar, a partir da quinta da convocação você já poderia trocar. Então, só para concluir aqui, a Monique, com as fontes dela, trouxe que se o Neymar estivesse, jogaria sem centroavante, ok? Perfeito. Cara, você tem os quadros ali na frente. O Neymar não pode? Se você montou o planejamento assim, tira o Neymar, bota o Matheus Cunha. Você zerou tudo para montar um time com centroavante. Para mim, é muita falta de convicção para um trabalho. Porque a gente falou sobre isso aqui ontem. O Dorival, a Monique lembrou, na preparação lá em Curitiba, aquele jogo com o Equador, ele tinha a ideia de ter o Pedro como 9. Aí acontece a fatalidade, o Pedro machuca nos primeiros minutos do primeiro treino e tal. Aí ele até começa o jogo com o Hendrick e tudo. Não. Começa o jogo com o Rodrigo. E depois, o Hendrick é no segundo jogo, é o jogo com o Paraguai, né? Não. O Luiz Henrique que ganha a vaga. Aí ele termina... No jogo que o Pedro se machuca, o que acontece, ele testa o Hendrick no treino imediato que o Pedro se machuca, como o treino já estava montado para ser trabalhado com o homem de referência, ele coloca o Hendrick no time titular e no treino testa do dia com seguinte, o Hendrick. ele treina aí sem ele o não Hendrick. gostou do que viu e no treino do dia seguinte o Luiz Henrique ganha a vaga de titular e o Rodrigo vai fazer o 9, né? Foi isso. Acho, se eu não me engano, o último jogo do Hendrick titular é Brasil e Uruguai, quartas da Copa América, não é isso, Mani? Se eu não me engano é isso, Acho porque que é depois ele não volta como titular. Que é o jogo que o Brasil tá sem o Vinícius. Que o Brasil tá sem o Vinícius e que o Hendrick é substituído no intervalo. A convicção dele do Hendrick durou 45 minutos. Então ele monta um time, ele pensa num time com o Pedro machuca, não é possível manter o Pedro, ele vai lá tentar chamar outra solução. E não entra o centroavante que estava no grupo. Aí ele termina o ano com o Igor Jesus, que é camisa 9, é centroavante. Sai da área, é móvel, não é, né, um cara exclusivamente de área, mas é um camisa 9. Então, assim, por que tá claro que a predileção, pelo menos é o que me parece, né? A preferência do Dorival, e aí até pegando o histórico de carreira do Dorival, clubes que ele treinou, ele gosta de jogar com esse cara no centro do ataque, com esse centroavante, com essa referência. Então por que mudar, por que alterar isso agora com a volta do Neymar no contexto atual? Se é o Neymar voando baixo, cara, nem digo. Beleza, Neymar tá voando, nós precisamos achar um jeito de encaixar o Neymar e talvez o último jeito seja sacrificar a ideia do próprio treinador. Beleza, pelo Neymar voando, claro que vale a pena, mas tá muito longe disso. Você vai trazer para a seleção brasileira como centro de um planejamento, porque eu vi muita gente defender a convocação do Neymar com o seguinte argumento, não, com 2 argumentos. É importante ele estar lá pro grupo e tal. Ok, também acho. Mas não sei se é suficiente para convocar. Segundo argumento, não precisa, o Neymar não está indo para ser titular. Ele vai entrar, vai jogar 30, 40 minutos, 60 minutos no máximo, já vai ser importante. Esse é um argumento, eu acho, bem discutível. Agora, pior do que isso, é você centralizar uma ideia de jogo num cara que ficou 1 ano parado, voltou há 1 mês, enfrentando Botafogo de Ribeirão Preto. Verdade que ele enfrentou o Corinthians nesse meio. Mas o maior nível de enfrentamento do Neymar, na maioria das oportunidades, foi contra times como Botafogo, Água Santa, Novo Horizontino, Noroeste, Inter de Limeira. É uma amostragem suficiente para você basear o estilo de jogo de uma seleção brasileira em cima desse cara? Com tanta incerteza? Acho que isso mostra como a seleção brasileira, eu não sei, Monique, eu não vou dizer que é algo intencional, mas a seleção brasileira iria se escorar esse é o ponto. Num jogador com o estágio atual do Neymar. Eu acho isso gravíssimo. O próprio Dorival Júnior, com certeza. Até pela pressão que tem. O que eu ia dizer é que, assim, olhando o outro lado, né, o lado de cá, o ambiente, pelo que eu conheço daqui, seria insustentável
trazer o Neymar estando jogando, mesmo com todos os pontos que você citou, que eu concordo 100%, mas seria insustentável ter o Neymar aqui, estando em condições de jogo, né, tendo já jogado partidas por 90 minutos pelo Santos, e ele não começar como titular. Concordo. Seria 100%. absolutamente insustentável para o ambiente. Não seria possível administrar isso aqui nesse ambiente. Então, por isso, não existiu dúvida. O Neymar estava jogando, já tinha atuado por 90 minutos, tinha condição de jogo. Não é o melhor do Neymar? Não é, mas seria titular. Porque para o ambiente seria absolutamente insustentável administrar isso. E aí, na semana em que já surge a dúvida se o Neymar seria cortado ou não, porque ele foi poupado, enfim, da semifinal do Campeonato Paulista. Estou tentando lembrar aqui, a semifinal do Campeonato Paulista é no fim de semana anterior das finais do Carioca. Domingo, né? E segunda. Domingo e segunda após Carnaval. Então, foi exatamente isso. Ali... isso. Aí na semana seguinte, foi a semana que eu pude apurar algumas informações e fiquei sabendo que a comissão já estava assim meio frustrada, né? Já estava entrando na rota de frustração. Ainda não se tinha informação de que ele tinha edema, de que ele seria de fato cortado, mas já existia uma frustração. Por quê? Porque o Neymar, se ele não fosse cortado, se ele tivesse condições de jogo, ele já receberia um Neymar sem atuar 15 dias. E isso seria muito prejudicial para a seleção. Por que isso seria muito prejudicial para a seleção? Porque a ideia, desde o início, era contar com o Neymar começando entre os 4 titulares. E aí já seria um Neymar que não jogava 15 dias, porque se não tivesse tido a lesão, ele teria jogado pelo menos a semifinal. E aí, se o Santos caísse para o Corinthians, enfim, mas de qualquer maneira, ele estaria em atividade. Então, assim, desde o início, desde o momento zero ali, quando Neymar está recuperado, está jogando, era Neymar titular, porque não teria como administrar esse ambiente trazendo o Neymar. E aí eu acho que vale até a gente fazer o exercício, né? Vamos supor que aqui tivesse o Neymar no lugar do Endrick, né? Que foi a troca que fez ali. E aí o Dorival tomasse a decisão de começar esse jogo contra a Colômbia com essa escalação que vai ser hoje, com o João Pedro titular no ataque e o Neymar no banco. Vocês imaginam como seria o ambiente? O quanto que ele tomaria de pancada também, apesar de todos os argumentos. Então, assim, é aquilo, né? Ele tiraria um pouco da pressão tendo o Neymar como titular ali. E aí eu acho que é isso, mas eu concordo 100% com os pontos do Jorge. O amigo passou aqui e falou que vai ser 5-0 Colômbia hoje. Por aí tu já tira qual é a visão que as pessoas têm da seleção brasileira nesse momento, né? Não, eu acho que aí a Monique está 100% perfeita. Ou o Neymar tá fora... Por que não pode ser banco? Não pode ser banco na época. É porque simplesmente, se você... Vamos supor, o Neymar está no banco. Tá legal. Aí o Brasil, 20 minutos, está 0-0. A pressão de colocar o Neymar seria gigantesca. Seria gigantesca. Eu acho que o Neymar, ou ele está fora do grupo, ou ele começa jogando. Até porque um jogador que não pode jogar... Ou um jogador que não pode jogar dos 90 minutos, é muito melhor você botar ele começando jogando, ele joga até o limite que ele dá. Mas eu acho que é exatamente isso. Aí o que o Jorge tem total razão não dá pra você, nesse cenário, chegar e falar assim, Dorival, o Neymar, eu tô pressionado, me salva aí, vai ser tudo nas tuas costas. Aí realmente é complicado. Além da pressão externa, pressão de arquibancada, pressão de imprensa, levou eu acho que o Neymar não faria pressão, tá? Eu não sei, é o que eu quero chegar. Eu acho que existiria uma pressão do próprio Neymar, porque me parece, e eu acho que essa discussão precisa ser feita no ambiente do Santos. Me parece que nesse período de retorno do Neymar, houve um pensamento, uma ideia, uma priorização de minutagem pensando em seleção brasileira, e talvez isso tenha levado o Neymar a campo mais vezes e por mais tempo do que o que deveria num período de retorno, e com isso o Santos foi prejudicado. Mas para se mostrar apto à seleção. Acho que sim. Eu acho que um dos focos do Neymar era essa data FIFA. Era voltar, era ajudar o Santos, claro, mas ele também pensava muito nessa data FIFA com a seleção brasileira. E talvez por isso o Neymar tenha ido a Novo Horizonte, 3 dias depois da estreia. Talvez por isso o Neymar tenha ido jogar e correr riscos no gramado de Limeira. Só que isso custou a ausência do Neymar na semifinal contra o Corinthians. No jogo mais importante de toda a sequência do Neymar pelo Santos, ele não estava disponível. E acabou não ficando disponível nem mesmo para a seleção brasileira. Então eu acho que por todo esse movimento que ele fez, eu
corri, fui para Novo Horizonte, fui para Limeira, joguei um jogo atrás do outro, joguei 90 minutos na quarta, 90 minutos no domingo para estar na seleção. Chego aqui, o Dorival vai me botar no banco, eu acho que isso também seria um problema internamente para administrar. E outro ponto, né? Reclamando do clima, reclamando do campo, reclamando da bola. Então, e tem uma questão aí importante, tá? A minha impressão, toda hora o Dorival quer se escorar numa ausência. Na Copa América é porque não tinha o Pedro. Agora é porque montou o planejamento e não vai ter o Neymar. Peraí, na Copa América não tinha o Pedro por opção dele, né? Ele escolheu não levar. Na Copa América não tinha o Pedro porque ele não quis. Exato, mas, levar, né? Mas depois ele dá a declaração, não é? Sobre o Pedro? Não, na Copa América, no fim da Copa América, ele admite que talvez eles tenham errado no planejamento de não ter um centroavante mais de referência, porque eles tinham o Endrick e o Evanilson, que só jogou naquele amistoso de pré. Então, naquelas entrevistas que o VSR citou aí, que ele deu pós-Copa América pra gente e outros colegas, ele admitiu que talvez tenha faltado essa figura, mas ele não levou o Pedro porque ele não quis, por opção porque o Pedro dele estava disponível. Exato, né, mas ele fala que talvez América. faltou ali um centro. Quem que é o centroavante de referência? É o Pedro. Agora eu quero entender o que vai acontecer se um dia o Pedro estiver bem, o Rafinha estiver bem, o Rodrigo estiver bem, tiver o Neymar disponível, tiver o Vinícius Júnior bem, o que ele vai fazer? Qual vai ser a ideia dele? Mas é um cenário que ele não trabalha. Assim, quando a produção coloca, inclusive enquete, quanto que foi a produção enquete, desculpa, 79% entende que o Dorival errou no planejamento. Só que aí que tá, a gente tá falando aí de uma data FIFA que na teoria está próxima de uma Copa do Mundo. Qual que é esse planejamento que a gente está falando? Depois do jogo com a Argentina vai faltar um ano para a Copa. Pô, tá logo aí. E, assim, qual que é desse planejamento? Que planejamento que a gente tá falando? É um planejamento com o Neymar pensando em Copa do Mundo ou é pensando em salvar o cargo do Neymar, do Dorival? É isso que ele está pensando? Ou ele está pensando em ajustar o time para pensar num futuro? Ou é para meio que assim, ó, preciso dar uma resposta agora? E por isso, e aqui eu tô longe de defender, tá? Acho que ele errou também. Mas eu tô tentando pensar com a cabeça dele. É que a gente não tá nem classificado pra Copa. Mas vai classificar, Monique. Esse que é o ponto, Como entendeu? É que vai planejar um negócio que... Não, eu sei que vai classificar, só que eu tenho certeza que o pensamento de agora, mais do que planejar o que vai ser a Copa, é claro que o trabalho vem sendo feito para tentar montar uma espinha dorsal no momento em que foi exigida uma renovação. Então, certamente, tem um trabalho sendo feito, tanto que a gente vê o time que vai entrar em campo hoje, ele tem pouquíssimas mudanças em relação à última rodada. Tem a mudança no gol, porque antes o Alisson estava machucado, agora o Ederson está machucado, Alisson. Uma mudança na lateral esquerda, que ele abre mão do Abner e traz o Arana para ser titular, que já foi titular na Copa América em alguns momentos. E essa mudança na frente, porque não tem, ia ser o Neymar, enfim, não tem o Neymar, e aí vai ser o João Pedro no lugar do Igor Jesus. Então, assim, essa espinha dorsal ele está tentando, mas eu tenho certeza que a prioridade agora é resultado no momento. Para classificar, que eu sei que a gente sabe que vai classificar, mas para classificar e para respirar, né? Em termos de troca, só tem duas trocas de fato, porque a do Alisson, o Alisson é o titular, então ele tá voltando, não tem. Troca mesmo por opção, tem duas. Ele trocou o Abner pelo Arana, que sempre nos pareceu que a opção número 1 dele é do Arana, e trocou o Igor Jesus pelo João Pedro na segunda chamada, né? Porque na ideia inicial era trocar o Igor Jesus pelo Neymar, né? Entre aspas, né? Porque os três iam ficar, ia sair o Igor Jesus e ia entrar o Neymar. Então, por opção, tem duas. E ele poderia ter chamado o Igor Jesus. Ele não chamou o Igor Jesus porque ele entendeu que não devia. Então, em relação ao time que empatou com o Uruguai, tem duas mudanças só. É Abner trocado pelo Arana e é Igor Jesus trocado pelo João Pedro. De fato, ele está mantendo uma base. Mas a questão é, essa base não nos passa segurança e, ao contrário do que falou o Dorival ontem, quando ele diz o time está evoluindo e está muito próximo do ideal, ao contrário não, mas eu vou trocar. Na minha opinião, essa frase do Dorival não corresponde ao que eu estou vendo em campo. Eu não estou vendo o time evoluir e acho que ele está bem longe do ideal. Sim. Então, assim, na cabeça do treinador, que aí já começa a gente virar uma preocupação a mais, porque ele falou exatamente essa frase. A revolução está acontecendo, estamos evoluindo e estamos próximos do ideal. Eu pelo menos, não vejo isso.